Uma coisa importante, muitas vezes a gente fala que isso é teórico, isso não é nada teórico, isso é bastante prático. Infelizmente, ainda não foi feito no Brasil, mas já foi muito feito nos Estados Unidos na década de 90 e também já foi feito na Europa. Na Europa, acredito que isso continue. É a correlação entre as duas coisas. Você tem um procedimento de referência, que é o procedimento de homologação, que é o FTP 75. Esse é o padrão adotado aqui no Brasil. Se você pega um valor de um veículo, um grupo de veículos, e lança, por exemplo, medida de... Isso aqui pode ser qualquer gás. Vamos pegar, por exemplo, o CO, tá? Que é o mais comum aí. Na legislação brasileira, falaram o veículo não pode ultrapassar um determinado limite. Se você lança os dados desses diversos veículos nesse gráfico FTP versus FTP, você tem uma reta aí na diagonal, aí, na bissetriz do gráfico. Aí. Só que, obviamente, não dá para você aplicar FTP 75 para fazer uma inspeção veicular, porque é um método muito complexo, muito caro, demora muito tempo, seria inviável economicamente implementá-lo, né? Quando você parte para um procedimento mais simplificado, o que acontece é que esses pontos já não ficam tão bem correlacionados como deveriam ser, vai começando a dispersar. Se você pegar o IM240, que é o princípio do próprio FTP, eles dispersam um pouquinho. Se você pegar o ASM, eles dispersam ainda mais. E se você pega uma metodologia baseada na medição da marcha lenta, esses pontos ficam ainda mais dispersos. O que significa isso? Bom, meus colegas que me seguirão, com certeza, irão falar sobre isso. Significa que você tem que considerar essa realidade aqui. Dos veículos que geraram pontos que... bom, nós temos o limite de homologação, que é o procedimento de referência, você tem o limite de inspeção, ou eventualmente poderia ser do censuramento remoto, e aqui você faz os pontos dispersos aí, né? Você faz esse estudo de correlação entre as duas metodologias, e esses veículos, que são representados por um pontinho aqui, que estão acima do limite de procedimento de homologação e de inspeção, eles são os veículos que você tentará trazer para que fiquem na região de aprovado nas duas metodologias. Tá? Esses veículos estão nesse quadrante, define o potencial do programa de inspeção no que diz respeito à melhoria das emissões. Só que, infelizmente, além desse quadrante, você tem esses outros dois. Naquele quadrante superior, você teria o que se chama de uma reprovação indevida. Eram veículos que poderiam estar aprovados, mas foram identificados pelo programa de inspeção como sendo inadequados. Esse fato se chama de erro de comissão, ou uma falsa falha. Tá? E, por outro lado, você tem esse quadrante de baixo aqui, onde você tem veículos que estariam reprovados pelo procedimento de homologação, mas foram aprovados pelo procedimento de inspeção. Isso se chama erro de omissão, é uma aprovação indevida ou uma falsa aprovação. Aí, tá? Bom, aí o que você pode tentar fazer para melhorar isso aí? Pode mexer no limite. Tá? Se você mexe no limite, ele tem suas consequências. Na verdade, é um compromisso. Ou você aumenta o erro de comissão, ou você aumenta o erro de omissão. Não tem por onde. Então, quando os americanos lá eles passaram do programa da medição de emissões em marcha lenta para alguma coisa mais sofisticada, o que eles estavam querendo é que se diminuísse esse erro, se aumentasse a eficiência do programa de inspeção. E como que isso era feito? Concentrando os pontos em torno daquilo que era mais real, que era o mais próximo da bissetriz aí do gráfico. Aí.